eu tenho esse sonho. E se for da vontade de Deus, eu vou trabalhar e vou realizar. Se não, eu vou me conformar com o que eu tenho. E lutar para não deixar acabar, né? Esse é chamado as coisas boas que Deus tem dado na vida da gente, as bem-aventuranças que Deus, muitas vezes, a gente não enxerga, não percebe o que Deus dá para a gente. E muitas coisas boas Deus dá e nós não aceitamos, para às vezes aceitar coisas ruins que vêm da mão do inimigo. O ser humano é assim, infelizmente, né? Deus deu um jardim bonito para que Adão e Eva cultivassem. E disse assim: olha, vocês vão viver eternamente, se vocês fizerem a minha vontade. Adão e Eva fez o quê? Deixou de viver para sempre ali, num lugar bonito, para aceitar migalhas de quem não tem poder de dar nada que preste. E depois o que aconteceu? Eles tiveram que deixar o jardim do Éden, um lugar que Deus tinha colocado ele ali. E digo mais, eles trabalhavam, mas não se cansavam. Mas depois do pecado, o ser humano se cansa, né? O ser humano fere, e antes não tinha nada disso, não é verdade? Quer ver se você é fede ou não? Fique sem tomar banho. E quando chegar no final do dia, aí você está tentando fugir de você mesmo e não consegue. Não é assim? É verdade. Irmãos, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias aí. Um livro conhecido, um capítulo também muito conhecido, uma história conhecida. Mateus, capítulo 5. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos vivos, falando aqui na Tua casa. E que nós venhamos, meu Deus, Te adorar nessa manhã, não só com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Que nós possamos realmente colocar este amor dentro de nós, que é o Senhor. Nos ajuda, ó Deus. A Tua palavra está aberta, mas fala conosco, por favor, se assim for da Tua vontade, que nós possamos sair daqui preenchido pelo Teu poder. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, se nós for ou fizer realmente o que está escrito aqui, que nós vamos ler agora, nós somos chamados verdadeiros filhos de Deus e verdadeiros cristãos. Porque se a gente analisar essa parte da Bíblia que vai ser lida daqui a pouco, e você colocar onde é o lugar mais na cozinha que a gente está sempre de frente? A porta da geladeira. Que toda hora virou e mexeu e está abrindo a geladeira com uma coisa, para pegar um tempero, para pegar uma água, para tomar qualquer coisa que tiver ali dentro, não é assim? Você não pega e colocar estampada ali na frente, porque na nossa testa a gente não pode ver, né? Mas se colocar ali na frente, tudo isso que nós vamos falar aqui, a gente vai estar sempre lembrando. Porque a partir do momento que a gente estudou, mas fechou, é como se tivesse fechado a nossa mente. Fechou a Bíblia, como se tivesse fechado a nossa mente, e às vezes a gente acaba esquecendo dessas palavras que Jesus vai falar para nós neste momento. Versículo 1 do capítulo 5 diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: olha o que é que Jesus passou a ensinar, dizendo para nós, para os discípulos de Jesus e para nós, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Irmãos, uma pessoa humilde, cheia do Espírito Santo, ele não se exalta.
já se chama humilde. Jesus, você vê que quando ele foi levado para o monte da tentação, a Bíblia diz assim, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava com toda humildade. E o inimigo chegou para tentar e ele respondeu dentro da palavra de Deus com toda educação. E Jesus sabia que ali era o inimigo dele. E quando a gente tem um inimigo que fala conosco, ou quando você está com raiva de alguém porque alguém fez alguma coisa de errado com você, você não tem a humildade de falar com educação. Você quer falar de que jeito? Já fala grosso, né? Talvez até para que aquela pessoa se intimide daquilo que você está falando. Mas o inimigo foi intimidado por Jesus com palavras de educação, as palavras que vinham da boca do próprio Deus. Diz mais: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A primeira pergunta eu pergunto: você se acha uma pessoa humilde? Será que eu me acho uma pessoa humilde ao ponto de suportar muitas coisas que a gente ouve, ou possa que alguém venha falar algo que você não gosta e você responder com humildade, com educação? Será que nós estamos prontos para isso? Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados, né? Quantas vezes você tem chorado pelo fato de ter cometido muitos erros dentro de você mesmo? E você chora querendo se libertar daquilo e não consegue. Você já sentiu que já foi consolado por Deus? Com certeza Deus te consola. Quantas vezes o ser humano está com angústia e chega alguém, outro ser humano, ele dá o ombro para você chorar e você está sendo consolado? Será que alguém já fez isso com você? Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se a gente coloca essas palavras, aí vai dizer assim: humilde, pessoas que choram e Deus o consola. Manso, será que eu sou manso? Fogo de Gival falou: será que eu, como um homem que as pessoas têm como manso, eu perdoaria o que alguém faz ou fez ou faz comigo? Precisa ser manso. E essa mansidão não vem de nós. Essa mansidão vem de Cristo Jesus. No dia em que eu entrei naquele bar para perdoar aquele rapaz pelo que ele tinha feito, ali não fui eu que perdoei, mas Deus. A mansidão não estava em mim, por mim mesmo. Porque antes eu não sabia, mas antes eu queria tirar a própria vida dele. E planejei o lugar para fazer isso. Mas Deus chegou primeiro. E disse assim: você não vai fazer isso. E aí Deus me tornou uma pessoa mansa naquele momento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas vezes nós já precisamos da justiça humana e às vezes a gente tem vontade que seja resolvido e foi resolvido? Será que a gente não sai feliz dali? E quando não é resolvido o nosso problema, como será que a gente fica? Eu dei entrada na minha aposentadoria, não deu certo, foi rejeitado. Eu já fiquei com raiva, porque as pessoas da justiça
eles se aposentam com facilidade. E sabe Deus o que eles têm feito. E porque uma simples pessoa que trabalhou, que trabalha, que luta até hoje, rejeita uma aposentadoria de um salário mínimo. E aí eu recorri. E eu sou uma pessoa que a minha sinceridade às vezes maltrata a mim mesmo. Está nas mãos de Deus. Por Deus eu sei que pode dar certo, mas pelo ser humano eu não confio. Eu não confio no ser humano a tal ponto. Quando se fala em questão dinheiro. Mas está nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que merecer eu não mereço. Mas como Ele sabe que eu preciso, se for da vontade dEle vai dar certo. Né? Então aqui diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, se nós estamos vivos hoje, e se nós chegar à salvação, que não depende de Deus, depende de nós, é pela misericórdia dEle. Eu estava comentando com o Araújo esses dias, ontem. Às vezes a gente ora por uma pessoa que está com problema de saúde, alcoólatra ou etc, etc. E às vezes a gente pede a Deus, Senhor, cura aquela pessoa. Vamos dizer o seguinte, eu vou citar aqui uma pessoa, né? Claro, graças a Deus, nenhum de nós aqui somos alcoólatras. Mas vou citar como exemplo o irmão Everton. Vamos dizer que ele usa droga, que ele não usa. É só um exemplo. Aí ele fica ligado ali, direto, e eu continuo orando. Senhor, eu digo, eu estou orando por você, para que você saia dessas drogas. Senhor, para o irmão Everton, tira esse dessas drogas, tira ele, Senhor, faça esse milagre e tal. Mas ele continua ali. Se ele, para que Deus faça esse milagre, opere esse milagre, ele precisa ter vontade, não é? Mas se ele não tiver vontade, ele vai chegar para mim e dizer, não precisa olhar para mim não quero sair. É a minha vontade, é o que eu quero. Agora eu pergunto, Deus vai fazer o milagre? Não vai. Sabe por quê? Porque Deus não interfere nas nossas vontades. E se a gente, não estou dizendo que não tem que orar, mas se a gente continua orando, é como se a gente estivesse forçando Deus, dizendo, ó Senhor, eu estou pedindo e o Senhor tem que tirar ele dali. Não é assim. Para acontecer, nós temos que querer. Eu vou citar algo aqui, irmão, não me leva a mal. Por uma vez ou duas vezes, eu não sei, a irmã se afastou daqui da igreja porque ela quis. Ficou perguntando e tal. Mas ela voltou? Voltou. Por que ela voltou? Porque Deus trouxe ela de volta? Porque ela quis. A pessoa reconhece, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que estar trabalhando para Deus. E ela voltou, louvado seja por Deus. Ela não saiu, não. Apenas ela ficou fora uns dias porque estava querendo descansar, estava cansada, né? Por que Jesus trouxe ela de volta? Porque ela abriu a porta e disse assim, Senhor, eu quero sair daqui e ir para lá para a sua casa. O Senhor pode me levar? E ele trouxe. Porque a gente permitiu. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entro e junto com você nós conversamos, nós almoçamos ou jantamos, nós vamos ter um dia feliz. Eu vou estar com você, se você quiser, se você abrir a porta, se você deixar eu entrar. Mas se você não deixar, eu não vou quebrar sua porta e entrar. O único que faz isso
é o diabo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a misericórdia de Deus alcança a você e a mim. Agora, nós precisamos deixar que essa misericórdia nos alcance. No versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Será que está limpo? Ou está cheio de alguma raiva, ódio, rancor? E a nossa mente, que faz parte, é conectado, mente e coração, apesar que eu acho que meu coração é desse lado, ou eu não tenho, não sei. Talvez seja do lado direito. Porque 7 vezes uma mulher lá em Cícero Dantas, fez o eletro do coração, tirou e não encontrou. Eu falei, não, para ficar cegado, é porque eu não tenho mesmo, viu? De coração eu não morro. Como será que está o meu coração? Como será que está o seu coração? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como será que nós estamos sendo como pacificadores? Será que quando o irmão está cometendo um erro, a gente está lá para, meu irmão, você errou e tal, mas volte, Jesus está do seu lado. Ou nós estamos ali, olha, tá vendo? Errou. Eu sabia. Porque ele é assim mesmo. Erra hoje, amanhã está errando de novo. Não adianta, não tem jeito. Nós estamos sendo pacificadores ou estamos sendo pessoas critiqueiros, olhando para o defeito do outro e esquecendo o nosso próprio defeito? Deus, Ele nos alcança a cada instante. Porque Ele quer que você e eu estejam com Ele um dia quando Ele voltar. E não está longe. Com certeza está perto. E bem perto. Jesus um dia vai voltar. Como será que eu estou? Será que eu estou adequado nessas partes que está falando aqui? Manso, pacificador, limpo de coração, humilde para com as pessoas. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, 11, 28, diz o seguinte: vinde a mim, vocês que estão carregados de tanta coisa. E uma parte diz assim: seja manso e humilde de coração. Muitas vezes eu já ouvi alguém dizer: o plantal vai se salvar porque o coração dele é bom. Será? Será que existe algum ser humano bom nessa terra? O próprio Jesus não aceitou a palavra bom. Ele disse o quê? Bom só há um, que é meu Pai que está nos céus. E já ouvi muita gente dizer assim: eu sou bom. Não. Não há um bom sequer aqui na terra. Versículo 10 seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos que por você e eu hoje se tornar cristão, existe sempre uma perseguição. Começa as críticas, qualquer coisa pequena que você fizer, as pessoas começam já a lhe julgar. Vai dizendo logo: e não é crente? As perseguições começam por aí. Olha o crente ali, ó. O que é que estão fazendo acolá? Da família. E as pessoas criticam e perseguem pelo fato de não querer servir ao mesmo Deus.
Versículo 11. Bem-aventurados bem-aventurados sois quando por minha causa vós injuriareis e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Rejeitais vós e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, hoje nós vivemos, e muitas vezes eu olho para mim assim e digo assim, eu não estou sendo realmente um cristão de verdade, porque o Evangelho é para ser pregado para todas as pessoas. Hoje, praticamente, a gente não dá um estudo bíblico, praticamente, muitas vezes a gente não fala de Jesus para as pessoas, talvez por falta de oportunidade, talvez também por causa de nós mesmos. E a questão dos estudos bíblicos, muitas vezes as pessoas não querem, porque como eu falei, as pessoas a cada dia endurecem mais o coração. E muitas vezes por questão de nós não querer nos disponibilizar em sair. Mas a palavra de Deus diz que no passado, pessoas que pregaram a mensagem foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Mas Deus diz assim, não tenha medo. Se possível for, morram por minha causa. Mas vocês têm a recompensa de vocês. Grande é o vosso galardão, diz a palavra de Deus. Alguém que sabe o que significa a palavra bem-aventurado? O significado da palavra bem-aventurados? O significado da palavra bem-aventurado, irmãos, é felizes. Feliz. A pessoa que se diz estar com Cristo e não se sente feliz, realmente, ele não está realmente com Cristo. Porque nós temos que ter a felicidade plena, porque estamos com Deus, o nosso Deus verdadeiro. Porque às vezes, nós passamos por coisas que nós perguntamos para Deus, Senhor, onde o Senhor está? Por que estou passando por isso? Como se a gente achasse que Deus, Ele não vê as coisas, Ele não sabe. Na lição dessa semana, que terminou hoje, a gente viu que Deus, ao chegar no jardim do Éden, perguntou para Adão, onde você está? Cadê você? Será que Deus não sabia? Ele estava vendo, ele não só sabia, como ele estava vendo Adão. Porque Deus, ele sabe todas as coisas e ele vê todas as coisas, correto? Será que Deus vê todas as coisas, sim ou não? Sim. Mas tem uma coisa que Deus não vê. E nunca vai ver. Estranho, não? Porque nós sabemos que Deus vê todas as coisas, né? Mas isso aí Deus nunca vai ver. Nunca. Vocês querem saber o que é? É bom, né? No próximo sermão, daqui mais uns 30 ou 60 dias, quando eu vier aqui, aí eu vou dizer para vocês o que é que Deus nunca vai ver. Tá certo? Vocês estão curiosos, hein? Vê. Coisinha curiosa só ser humano, né? Oh. Rapaz! Irmãos, o homem pode ver um outro homem, correto? Mas Deus nunca vai ver um outro Deus. Sabe por quê? O que Deus diz na palavra dele? O que é que diz lá nos mandamentos? Não terás outro Deus diante. Deus vai ver um outro Deus? Não. Aí diz assim, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, é o mesmo Deus. São três pessoas, mas é o mesmo poder. Não tem um diferente do outro. Para ver uma outra pessoa,
ou um outro Deus, teria que ser um outro Deus diferente. Um Deus que tivesse um outro poder. Um prefeito vê um outro prefeito, um governador vê um outro governador. Por quê? Porque eles agem de maneira diferente, não é assim? Cada um segue a sua regra. Mas Deus não. Por isso que ele diz: não haverá outro Deus diante de mim. Então Deus, ele não vê um outro Deus. Tudo ele vê, mas isso ele nunca vai ver. Ele é único. Não existe outro Deus diante dele. Já está lá nos 10 mandamentos, de cara logo. Não haverá outro Deus diante de mim. Eu sou único. É o verdadeiro eu sou. Deus. Em João lá, se não me falha a memória, no livro de João, ele fala 10 vezes eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Não é assim? Eu sou a porta. Eu sou. O próprio Deus falando que Ele é. Eu sou um ser humano e Deus é Deus. Bem-aventurados sois vós quando alguém perseguir, porque vocês nunca desistam, que é grande o vosso galardão nos céus. Amém. Esse é Deus. Se a gente pegar esse texto aqui, Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 11, ou melhor, o 12, coloca lá na porta da geladeira. Bem-aventurados os mansos. Eu não estou sendo manso. Bem-aventurados os puros de coração. Meu coração está sujo. Bem-aventurados os pacificadores. Eu não estou sendo pacificador nem com meu irmão. Só que às vezes a gente estuda e fecha a Bíblia e vai embora. E as bem-aventuranças não acontecem na minha e na sua vida. Mas nessa manhã de sábado, nós precisamos olhar para Deus. Dizer: Senhor, opera em mim essas bem-aventuranças, que eu preciso delas. Eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde, eu preciso ser puro de coração. Eu preciso ser pacificador. Eu não estou sendo. É como os mandamentos. A gente foca o mandamento, o 4º mandamento, que na maioria das vezes nós não guardamos como devemos. E os outros 9 a gente esquece, focando só no mandamento. Os mandamentos não salvam, mas a gente tem que olhar todos. O que é que diz lá em Tiago 2,10? Se você guardar todos e tropeçar em um só ponto, será culpado? Não adianta. Nós precisamos disso. Precisamos que essas bem-aventuranças venham sobre nós, para que nós possamos ser a pessoa que ainda nós não somos diante de Deus. Que o nosso Deus trabalhe na sua vida e na minha e transforme, para que nós possamos ser realmente chamados filhos De Deus, né? de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus que não há outro, o verdadeiro eu sou. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos lutar e não desistir de buscar essas bem-aventuranças. Amém? Amém, né? Aqui nesse momento, meu Pai, nós nos despedimos da Tua casa, mas, meu Deus, nos ajude para que nós não venhamos esquecer daquilo que nós lemos aqui, daquilo que o Senhor mostrou para nós nesta manhã, que nós possamos colocar no nosso coração, na nossa mente,
para que nós possamos ser transformados, como está escrito na tua palavra. Obrigado, Senhor. Faz com que nós possamos te ouvir cada vez mais e praticar os seus ensinos. Porque muitas vezes, ó Deus, nós lemos a tua palavra, estudamos e muitas vezes nós não fazemos realmente aquilo que o Senhor pede. Nos transforma, Senhor. Faz de nós realmente verdadeiros cristãos, instrumentos vivos nas tuas mãos. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Limpa o nosso coração, transforma a nossa mente, nos ajuda, nos acompanha nesse restante de dia, onde quer que nós formos, que nós possamos testemunhar do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, todos os meus irmãos aqui de Boa Vista e também as pessoas que ainda não te conhecem, que queiram conhecer o Senhor, Pai, verdadeiramente como o Senhor é. Obrigado por tudo, nós pedimos desde já e te agradecemos com perdão dos teus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.